Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e deixe-me ser direto. Disse aqui há pouco que tinha tido conhecimento da indenização da Sra. Engenheira Alexandra Reis pelas notícias. A 26 de maio de 2022 foi notícia no Expresso que ela sairia da TAP para a nave, com a referência inclusiva do recebimento de uma indenização milionária. À data, o Dr. João Nuno era Secretário de Estado do Tesouro e tinha na sua tutela a da TAP. Teve conhecimento da notícia? Teve algum contacto com a Dra. Alexandra Reis? Não tive nenhum contacto da Engenheira Alexandra Reis. Sim, ok, obrigado. Não tive nenhum contacto da Engenheira Alexandra Reis, nem tive conhecimento dessa notícia. É preciso enquadrar a atividade do Secretário de Estado do Tesouro, que tem as duas pastas acumuladas, Finanças e Tesouro, e é um número muito grande de empresas, mais todas as outras atividades inerentes que não é apenas o setor empresarial do Estado. Portanto, não tomei nenhuma nota sobre isso, não tive conhecimento desse artigo. Deixe-me dizer que é de estranhar, não me leva a mal, mas é de estranhar que era uma notícia tão badalada que não tivesse tido conhecimento. Acredito que possa ser assim, embora os membros do Governo tenham demonstrado aqui nesta Comissão de Inquérito uma dificuldade muito grande em relação com a verdade. Mas, seja como for, eu julgo que era a sua obrigação, além de ver a notícia que era notória, informar até o Sr. Ministro Fernando Medina sobre esta matéria. Mas deixe-me passar a outra matéria. O Sr. Secretário de Estado, ao dia de hoje, tem em mãos o processo de reprivatização da TAP, certo? Em que momento do processo nos encontramos? Sobre aquilo que era uma obrigação que me atribui, pronto, tenho de discordar totalmente daquilo que diz. Eu já volto a afirmar, eu não soube nada do processo relacionado com a saída, com a indenização da engenheira Alexandra Reis. Soube quando isso se tornou público e tinha uma atividade, e tenho uma atividade extraordinariamente intensa no Ministério das Finanças. Sobre a questão do processo de reprivatização, aquilo que lhe queria dizer era de que, neste momento, a resolução do Conselho de Ministros que deu o pontapé de saída para o processo já foi publicada. Tem uma escolha pela lei que vai ser seguida, que é a Lei 11/90, do ponto de vista do processo de privatização, e determina o processo de realização de duas avaliações independentes que têm que ter lugar, digamos que de forma precedente ao arranque do processo propriamente dito, que acontece quando for publicado o decreto-lei e que naturalmente será uma decisão que o Governo terá que tomar também em função daquilo que sejam as conclusões das avaliações. Já que voltou atrás, deixe-me voltar atrás também, porque há pouco disse-nos aqui que, enquanto Secretário de Estado do Tesouro, acompanhava esta matéria da TAP e, portanto, se acompanhava, continua a achar que era difícil que não tivesse conhecimento. Alguma documentação que consta da CPI, podemos retirar a ideia que os grupos que estão interessados na TAP querem, em última análise, adquirir a totalidade da participação. Confirma ser este o caso? Aquilo que tem sido expresso publicamente pelo Sr. Primeiro-Ministro é de que a orientação do Governo é de que o processo seja conduzido, mas há uma decisão final que carece de ser tomada em sede de decreto-lei, em termos compatíveis com a manutenção de uma participação de cariz estratégico na própria empresa. Então o Governo está ou não aberto à possibilidade de vender a totalidade do capital? O nosso entendimento é de que o Governo não está aberto à possibilidade de vender a totalidade da empresa. Sr. Secretário de Estado, voltemos à questão do pagamento dos 55 milhões de euros a David Neeleman pela sua participação na TAP. Já por diversas vezes que se tentou explicar aquela lógica dos 55 milhões, mas aquilo que se retira de algumas audições anteriores é que se alega ser um valor válido por situar no intervalo entre 0 e 224 milhões de euros. Eu já disse aqui que não estava envolvido nesta negociação,
nesta altura era secretário de Estado das Finanças e, portanto, disto não estava sob a sua alçada. Ora, então, quem é que esteve envolvido diretamente nestas negociações? Sabe-me dizer? Sr. Deputado, a minha intervenção nesta comissão respeita às áreas sobre as quais tenho ou tive responsabilidade. Relativamente às áreas em que eu tive responsabilidade, tenho sido absolutamente claro e assumo as minhas responsabilidades. Nesse processo, volto a sublinhar, não tive intervenção nesse processo, nem responsabilidade nesse processo. Se o tivesse tido, faria a explicação que melhor se saberia dar sobre essa matéria. E, portanto, nessa matéria não o consigo ajudar. Tiveram aqui já outros intervenientes governativos, estarão cá outros responsáveis governamentais e, portanto, é uma questão legítima que está a colocar, mas eu não tenho como ajudar nessa matéria. Já aqui lhe colocaram a questão, mas volto a dizê-lo. Um Estado de Estado das Finanças não pode ser alheio a 55 milhões, pode? O Estado de Estado das Finanças, o Ministério das Finanças é composto por um Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo Estado de Estado do Orçamento, pelo Estado de Estado das Finanças e pelo Estado de Estado do Tesouro. Eu acumulei Finanças e Tesouro. É evidente, essa verba tornou-se pública com a publicação da autorização para o Decreto-Lei. Diz-me assim, é uma verba em si mesmo relevante. Sim, é uma verba relevante. Não podemos esquecer a escala de responsabilidades que estão acometidas a um Estado de Estado das Finanças no meio da pandemia em que o país se encontrava numa extraordinária dificuldade. Portanto, esse valor é um valor muito relevante, naturalmente, como também é muito relevante a escala das moratórias em que nos encontrávamos e que foi necessário gerir, que atingiram 40 bilhões, ou a escala das garantias das ajudas às empresas que atingiram 7 bilhões, ou a escala daquilo que foi a intervenção de Portugal ao nível dos programas comunitários, como o programa SHORE, ou a escala em que a dívida pública aumentou 20% nesse período, ou a escala em que Portugal tinha que ir buscar dinheiro ao mercado nesse país, nesse ano em que tivemos 8% de déficit e 6%, quase 6% de déficit e 8% de quebra de produto. É assim, não nos podemos esquecer que o novo banco estava nessa altura, nesses meses, havia o problema célebre da auditoria independente, ser entregue, não ser entregue. Tínhamos também os problemas com a EFASEC, que decorreram nos mesmos meses. Assim, não nos faltavam a nós, no Ministério das Finanças, matérias de grande preocupação e há naturalmente uma lógica de divisão de trabalho. Conversamos naturalmente sob a liderança do Sr. Ministro das Finanças ou diretamente entre Secretários de Estado, sobre problemas que às vezes se cruzam ou um quer ter a opinião do outro, mas há aqui uma matéria que é fundamental na Comissão de Inquérito, é que deve dar-vos resposta quem tem conhecimento do processo, quem tem responsabilidade do processo. Eu não tive intervenção, nem responsabilidade nesse processo, nem conhecimento de toda a mecânica negocial que tenha acontecido. E, portanto, não consigo ajudar. Outros períodos em que estão sob a minha alçada, não fujo às minhas responsabilidades, assumo as responsabilidades de frente. Nesse caso, já lhe referi, temos que fazer aqui uma clarificação. Mas concorda comigo que, curiosamente, depois de verem chumbada a proposta do empréstimo no Conselho de Administração, 48 horas depois avança a nacionalização. Concorda comigo? Que é, curiosamente, cerca de 48 horas depois. Desculpa, a nacionalização, não houve nacionalização. Podemos utilizar a expressão de nacionalização, se não quiser utilizar, utilizemos a expressão de passar para os 72,5%. Concordo, que é curioso, não? Sr. Deputado, eu julgo que já lhe respondi e acho que ao abrigo da Comissão há aqui um objeto. Se eu tiver uma responsabilidade num dossiê, eu tenho a obrigação de lhe responder sobre esse dossiê. Sou conhecido por ver os detalhes todos dos dossiês. Portanto, não há assunto que eu não percorra com enorme detalhe, não é? Naquilo que me cabe. Depois, há outros processos em que eu não tive intervenção.
Esse é um ponto sobre o qual eu não devo fazer comentários. Estávamos num contexto. Quando lhe referi à atividade intensa do Ministério das Finanças nessa altura e da minha área também, foi porque é importante que nós neste trabalho não esqueçamos as circunstâncias extremas que nós vivemos. E a circunstância que Portugal viveu, extrema, foi maior do que noutros países, porque nós fomos mais atingidos por uma pandemia que atingia mais os países mais expostos ao setor do turismo. Foi por isso que nós precisámos. Nós estivemos em moratória bancária para uma parte importante da economia portuguesa até setembro de 21. Nós nesse momento, estamos em junho, julho de 2020. Portanto, é necessário tomar em consideração, mesmo quando avalia esse processo que refere, o único contributo que lhe posso dar é que estávamos perante uma situação extrema, do ponto de vista económico, do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da situação de uma empresa à qual é fundamental trabalhar com a responsabilidade. É porque nesses momentos ser governante é um momento de grande solidão na responsabilidade. Ninguém substituiu os governantes portugueses no tempo da pandemia no exercício das suas responsabilidades. E nós tivemos aqui, na Assembleia da República, grandes debates muito construtivos sobre a forma de combater a pandemia. Mas não se pode ler determinadas circunstâncias dessa época sem o quadro de situação extrema em que estávamos a viver. Sr. Secretário de Estado, eu vou citá-lo assim, que é conhecido por ver as coisas ao detalhe, mas depois de uma notícia que todo o país viu, não viu a notícia nem sabia. Mas passemos à frente. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa à Lufthansa diz que a fundamentação da Comissão Europeia é deficitária, na medida em que é possível à empresa alemã ceder a mercados para financiar os 6 mil milhões de euros que já recebeu e que, entretanto, teve que devolver. A decisão do Tribunal da União Europeia relativa aos apoios às companhias italianas anula a decisão por suficiente fundamentação. Estavam em causa 130 milhões de apoio. Sabe se existe, neste momento, algum processo contra o Estado português pelos apoios prestados à TAP? Que eu saiba, não existe um processo contra o Estado português. Aquilo que existe são processos que envolvem a Comissão Europeia. Naturalmente que o Estado português intervém ou assiste em alguns desses processos em que possa estar em causa a ajuda à TAP. Nós temos uma grande confiança naquilo que são os serviços jurídicos da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é uma das instituições que, do ponto de vista daquilo que é as suas capacidades de administração, as suas capacidades jurídicas, são apreciáveis e, portanto, temos muita confiança que esse processo possa ser ultrapassado naquilo que a TAP diga respeito, até porque as ajudas estão concedidas. E, portanto... Mas, se houverem eventuais processos nos tribunais da União Europeia relativamente a Portugal, o Governo está a tomar alguma iniciativa para se preparar para isso, se houver? Naturalmente, nós neste momento temos uma organização, uma Direção-Geral do Ministério das Finanças, que é o GPARI, que faz, digamos que, todo o acompanhamento do processo, em colaboração naturalmente com o RREPER, que é a representante de Portugal em Bruxelas, e que também tem todos os contactos com a Comissão Europeia nesta matéria. Como diz, é uma matéria de muita importância, não é? Como digo, nós temos muita confiança nas decisões da Comissão nesta matéria, até pela própria exigência que a Comissão Europeia impõe nestas negociações com os Estados, e o Estado português tem experiência dessas negociações, e uma boa parte dessa exigência resulta precisamente da necessidade da Comissão Europeia demonstrar que está a atuar, as suas decisões são compatíveis com o direito da concorrência. Voltando ao grupo de trabalho da TAP, no fundo, qual era o seu, e eu sei que já falou sobre isto, mas queria acertar novamente, qual é o seu grau de envolvimento, claro, no grupo de trabalho? Eu era o coordenador. E qual o seu grau de envolvimento na elaboração do plano de reestruturação? Como digo, o plano de reestruturação
o meu papel, naturalmente, não tive um papel propriamente dito, participei em algumas reuniões do processo a pedido do Ministro das Finanças e ou do Estado de Estado do Tesouro, mais para, digamos, ter conhecimento das grandes variáveis ou dar algum contributo, mas em termos muito globais. Esse era um processo que estava, digamos, com o Estado de Estado do Tesouro e onde a empresa também tinha um papel fundamental, a empresa, na preparação do plano de reestruturação. E incluiu reunir também com autoridades de Bruxelas? Não. Sobre o plano, eu, na altura, quando liderava o grupo de trabalho, liderava as negociações que eram feitas com a Comissão Europeia. Naturalmente, desde que fui Estado de Estado, deixei de o fazer, naturalmente, porque não tinha responsabilidades nessa área. Portanto, desliguei-me do processo com a Comissão Europeia nessa fase. Uma pergunta muito clara. O plano de estruturação, o compromisso, no fundo, com a Comissão Europeia, exigem ou não a venda da TAP? Não exige a venda da TAP. E deixe-me perguntar também se a Comissão Europeia exigia ou não os despedimentos e os cortes nos ordenados. Repare, um plano de reestruturação implica que a empresa demonstre que tem capacidade para se tornar sustentável e competitiva. E, portanto, a verdade é que nós estávamos perante uma circunstância que eu já o referi, não foi apenas 2020, 2021 foi muito mau para o setor aéreo, em que naturalmente a empresa precisava de fazer uma adaptação da sua estrutura de custos e essa dimensão era uma dimensão fundamental para adaptar a empresa à procura e para a empresa ser uma empresa competitiva. Aliás, aquilo que sempre motivou os trabalhos do grupo de trabalho foi salvar a empresa, mas também deixar a empresa numa condição sustentável para o futuro. Há pouco disse aqui que o grupo de trabalho queria proteger os trabalhadores. Entende que conseguiu esse objetivo? Repare, os trabalhadores e a empresa são uma realidade indissociável e o objetivo era salvar a empresa, salvar os trabalhadores, salvar a capacidade da empresa de realizar voos, de exercer o seu papel de interconexão, ter um papel no sistema aeroportuário. Nós somos um país que para o qual o transporte aéreo é nevrálgico. Apenas o citei assim. Portanto, de quem é que partiu a iniciativa de propor que houvessem despedimentos de trabalhadores? Foi uma exigência de Bruxelas, já percebi que diretamente não foi, mas foi uma exigência do Governo? Como digo, o plano de reestruturação não foi algo que tivesse a minha liderança na sua execução, mas como qualquer plano de reestruturação, o plano de reestruturação, pelo facto de haver uma ajuda de Estado que pode criar distorções de concorrência, é fundamental que tenha características que incentivem que a empresa seja uma empresa competitiva e tenha uma estrutura de custos compatível com um desempenho de mercado. E, portanto, a ajuda de Estado não pode servir para, de certa forma, proteger uma companhia de um desempenho não competitivo. E a verdade é que a Comissão Europeia também tem que se defender de processos que concorrentes estão a colocar e como o Sr. Deputado bem citou. E essa dimensão é o fundamental para a Comissão Europeia, que quando faz os chamados stress tests, faz testes de stress ao caso base do business plan e a companhia tem que ter a capacidade para aquilo que é apresentado, um plano plurianual, tem que ter a capacidade de aguentar não apenas o caso base, mas aquilo que são casos em que a procura seja mais baixa, as condições sejam menos favoráveis do ponto de vista económico. E, portanto, é fundamental que essa dimensão da empresa, os seus trabalhadores, os custos salariais sejam compatíveis com aquilo que é o perfil de outros concorrentes. E, portanto, aquilo que não tenho conhecimento de como isto foi feito exatamente, mas pela experiência que tenho de trabalho nestas questões, estou a imaginar que para um conjunto de empresas comparáveis
a massa salarial, no cômputo dos custos totais e no cômputo daquilo que é, digamos que, a oferta da empresa, seja um tema muito importante. O plano de reestruturação não terá sido demasiado ambicioso no que diz respeito às necessidades de capital e demasiado conservador na retoma do turismo e, por isso, terá penalizado os recursos humanos com despedimentos que hoje sabemos terem sido excessivos. E pergunto isto porquê? Eu tenho, como disse aqui há pouco, não esteve depois na elaboração do plano de reestruturação, mas se calhar, se tivesse estado, como tinha participado, eu tinha estado a coordenar o grupo de trabalho, teria uma opinião diferente e teria sido diferente também esta forma de ver a coisa no plano de estruturação, ou não? Repare, o 2022, ou seja, comparando com nos tempos em que foi estruturada a ajuda de emergência e as projeções que tínhamos para 2020 e 2021 eram melhores do que a realidade foi. Depois, de acordo, quando comparamos o plano de estruturação para 22, a realidade surpreendeu muito, quer pelo desempenho que a própria empresa conseguiu, quer pelo desempenho do próprio setor aéreo. Portanto, 20 e 21, à luz daquilo que eram os estudos da própria empresa em meados de 2020, foram piores e 2021 foi muito pior do que se pensava. Mas, portanto, não sei se tenho aqui os... Portanto, se estava só aqui a ver se lhe dava aqui os números. Portanto, repare, em 2019 a empresa fez 17 milhões de passageiros. Em 2020 fez 4,7 milhões de passageiros. Repare, em 2021 fez 5,8 milhões de passageiros. Se nós somarmos os 2 anos, 20 e 21 somados, fizeram 60% do número de passageiros que se fez em 19. E em 2022 teve quase 14 milhões de passageiros, portanto não atinge o nível de 19, mas do ponto de vista das receitas tem de facto um resultado muito, muito bom e acima daquilo que eram as expectativas. Deixe-me ver só se eu encontro alguma nota sobre... Portanto, a informação que eu tenho aqui numa nota é de que em meados de 2020 projetava-se 14 milhões de passageiros em 2021. Portanto, em 2021 fez 5,8 milhões de passageiros. Portanto, aquilo que refere, no fundo, e aquilo que eu lhe referi, mostra que este setor, porque é um setor de capital intensivo, por causa das máquinas em que tem, por causa dos aviões em que tem, de certa forma, um conjunto vasto de contratos de leasing, é um setor em que faz muita diferença, num só ano, ter esta escala de desempenho, de alteração de desempenho, porque tem uma grande também quantidade de custos fixos, independentemente de voar ou não voar. Portanto, sobre a questão da capitalização, eu tive a oportunidade de referir de manhã que nós fizemos uma revisão agora, antes do último aumento de capital. Nós não temos ideia, nós não temos, nós entendemos que para proteger a solvabilidade da empresa, e se pensarmos nos ciclos económicos e naquilo que possa ser um cenário adverso, que naturalmente não é o caso base, a quantidade injetada de dinheiro ou colocada na capitalização é adequada, sob pena de termos uma empresa insuficientemente capitalizada, que é um risco enorme numa perspectiva de um Estado, porque não pode auxiliar mais a empresa durante 10 anos. Portanto, essa impossibilidade também é das tais responsabilidades que compete aos governantes tomarem, que é, se prescindir, se tomar uma ação sustentada
de diminuir o valor injetado na empresa. Não é? Tem que ter a noção de que se houver algo que aconteça, e atendendo também a todos os processos que referiu muito bem que estão no Tribunal de Justiça Europeu, provavelmente não vai ter capacidade de a ajudar no contexto do direito europeu. Portanto, é uma tomada de decisão de solvabilidade que não se confunde com a questão, é natural, a rentabilidade conflui para a sustentabilidade, para a solvabilidade. A rentabilidade faz rentabilidade, não é? Sucessiva, adicionada, vai aumentando a base de capital, desde que não seja ou deduzida da distribuição de dividendos. Mas a solvabilidade não é olhar para a rentabilidade do ano. Portanto, nós, na leitura que fazemos dos resultados de 2022 da TAP, nós temos que ter a humildade de pensar, de ter a noção de que o trabalho não está feito. Faltam vários anos do plano de estruturação. Isto é uma maratona. Isto é o dia-a-dia da empresa, inovar, ter melhores operações, investir nos trabalhadores, ter melhor formação, ter os aviões com melhor performance do ponto de vista de menores consumos de combustível. Portanto, nós entendemos é que o ano de 2022 e o ano de 2023 está a correr bem, não são fatores de decisão para alterar o quadro de solvabilidade que está implícito no plano de reestruturação da empresa. Sob pena de tomarmos uma decisão que pode ser uma decisão interessante no curto prazo do ponto de vista financeiro, mas depois o governante vai ter que responder por tomar essa decisão no caso de haver um abrandamento económico decisivo ou de haver outra pandemia. Há notícias, isso certamente não acontecerá, é um caso adverso, mas sabemos que todas as matérias que afetarem o setor do turismo nos vão afetar desproporcionadamente mais. E, portanto, os decisores políticos têm que ter isso presente. O interesse público convoca uma visão de médio e longo prazo. Voltando a palavras suas, na tentativa de proteger os trabalhadores, eu pergunto-lhe se não poderia ter havido uma medida preparando um layoff mais prolongado no tempo, de forma a que, no fim da pandemia, se evitassem os despedimentos. Sr. Deputado, eu confio que as decisões que a empresa tomou foram as melhores decisões em cada momento. Estamos satisfeitos com o desempenho de 2022 da TAP. Sublinho-lhe que o plano de reestruturação, tal como ele foi firmado, não é uma opção para a empresa e, portanto, dos contactos que temos tido com a Comissão Europeia relativamente à própria privatização, o plano de reestruturação, qualquer alteração ao plano de reestruturação tem que ser aprovado pela Comissão Europeia. Portanto, a privatização não muda o facto de o plano de reestruturação ter que ser cumprido também pelas razões dos processos que o Sr. Deputado, e bem, como já lhe disse, referenciou. Porque há o quadro da concorrência global a que as companhias aéreas estão sujeitas. Nos prazos atuais, quem é que considera que vai ter de negociar novos acordos com os funcionários? O Governo ou o futuro comprador? Sr. Deputado, o processo de privatização, como lhe digo, está naquela fase das avaliações e, portanto, o processo de privatização só começa quando o Governo apresentar e aprovar o decreto-lei. É uma decisão, do ponto de vista legal, que não está tomada. Eu não tenho, desde há 6 meses, que eu não tenho essa tutela sobre a TAP e, portanto, está-me a fazer uma pergunta muito específica e não lhe consigo dar um contributo para essa questão que seja uma resposta esclarecedora. Eu diria que são inevitáveis aquilo que são as reduções permanentes de ordenados, as greves, como tem ocorrido em termos globais nas companhias aéreas, que foram compradas por grandes grupos. Há um desfazamento entre o que ganham os recursos humanos da TAP e os das outras companhias? Sr. Deputado, eu julgo que, em termos gerais, um plano de reestruturação é aprovado pela Comissão Europeia se a empresa tiver condições de ser competitiva
com as outras companhias e cada uma das rúbricas de custos são tornadas comparáveis de forma a avaliar daquilo que é a razoabilidade do cumprimento do plano de reestruturação. Portanto, este é, digamos que, o quadro de orientação global. Portanto, eu sinceramente julgo que não lhe vou dar mais contributos relativamente àquilo que sejam os desenvolvimentos do plano de reestruturação. Portanto, como digo, do ponto de vista comunitário, o plano de reestruturação tem que ser cumprido na forma como ele está desenhado. Em 2019, a Comissão Europeia afirma que a TAP conseguiria aceder a condições razoáveis nos mercados. De que evidência dispõe que não era possível o recurso aos mercados financeiros entre 2020 e 2021? Refere-se pós-pandemia. A empresa não tinha qualquer capacidade de levantar financiamento no mercado sem ser com uma garantia do Estado, Total certeza sobre esse facto. Eu disse isto com base, no fundo, no que está expresso pela Comissão Europeia. Por isso que eu disse que o beneficiário conseguiria aceder ao financiamento em condições razoáveis. Tentou-se em algum momento assegurar que os apoios do Estado português à TAP tivessem a mesma forma e conteúdo que os demais apoios prestados na União Europeia e companhias de aviação, ou seja, os 3,2 mil milhões acabassem por ser devolvidos aos contribuintes? Repare, eu julgo que ao nível europeu tem uma pluralidade de circunstâncias. Tem ajudas de emergência, planos de estruturação, tem empréstimos que podem ser desenvolvidos, tem uma pluralidade. Agora, as empresas não são todas iguais. As empresas não têm o mesmo ponto de partida. E como eu já referi, a alavancagem financeira da empresa era muito elevada. A empresa era uma empresa muito endividada. É possível uma empresa crescer sendo muito endividada. É verdade. Quando as condições económicas são favoráveis, quando o produto e o serviço é de qualidade. A mesma estrutura financeira, num negócio intensivo em capital, como é a aviação, a mesma estrutura financeira não aguenta uma quebra significativa, quanto mais uma quebra na escala daquilo com que nós nos deparamos. Portanto, quando refere ser um empréstimo, se olhar hoje para a estrutura de capital da TAP, verá que a TAP tem qualquer coisa como, em dívida líquida, dívida bruta, menos as disponibilidades financeiras que tem, sensivelmente 2,7 mil milhões. Okay? Agora, faça um exercício, some-lhe um valor equivalente ao montante que ainda não está lá colocado, e verá a escala de dívida que a empresa teria hoje, que não seria comportável caso transformássemos aquilo que foram ajudas, aquilo que foi aumentos de capital, em financiamentos. Essa estrutura financeira é impraticável. Ficaríamos com uma estrutura financeira de inferior qualidade àquela que nós tínhamos em 2019, porque a sua dívida líquida duplicaria. A sua dívida líquida duplicaria. E isso não era considerado sustentável e, portanto, não foi uma opção estritamente do Governo, não é uma opção dos Governos, no âmbito de um plano de estruturação, colocarem o nível de capitalização que entendem. Ele tem que ter dois testes. É o mínimo necessário e tem que ser um montante tal que a empresa não precise de ajuda no prazo de 10 anos. Portanto, nós temos uma empresa que... Deixem-me só aqui... Portanto, nós temos todos uma ideia de que uma empresa que teve uma ajuda na casa dos 3,2 bis, não diríamos 3.200 milhões, não diríamos que é uma empresa que tem 418 milhões de capitais próprios. A empresa teve, em 2020, 1.230 milhões de resultados negativos. E teve, em 2021, 1.600 milhões de resultados negativos. Portanto, esta é a mesma empresa que apresentou uma dívida sobre o EBITDA na casa dos 3,5 ao mercado. Se fizer a duplicação da dívida da empresa, transformando em capital, transformando em dívida
aquilo que foi tornado capital próprio, não é? Imagina a estrutura financeira que teria. Essa empresa seria uma empresa totalmente frágil. Portanto, uma ideia que se pode vir a tentar construir. Vamos fazer tudo em dívida. Mas vamos fazer tudo em dívida para proteger que base de capital? De quem? Que plataforma acionista? Portanto, esta é que é a questão essencial. A escala, quando se tem um negócio que é intensivo em capital, um negócio que tem muito pouco capital. Reparem, eu vou dizer outra vez, a SGPS tinha menos 600 milhões de capital próprio e a SA tinha 135 milhões de capital próprio. Antes, com um empréstimo, com um crédito sobre a SGPS de 800 milhões, que depois veio a ser provisionado. Portanto, nós estamos a falar de uma estrutura de capital próprio mínima. E num negócio de capital intensivo, quando desapareceu o mercado, a escala das perdas foi gigantesca. Isto é incompatível com uma base de capital original que não consegue ser ampliada por parte desses acionistas. A diluição é algo inevitável se dessa parte não houver a capacidade de aportar fundos. Portanto, do ponto de vista financeiro, se nós tivéssemos a consciência, o Governo, de que a empresa está sobrecapitalizada, capaz de resistir a crises futuras, naturalmente que nós negociaríamos com a Comissão Europeia aquilo que era uma redução do valor da ajuda. Mas nós não temos essa consciência. Nós não temos essa consciência. Como digo, depois do último aumento de capital próprio, que não está todo realizado em dinheiro, que foram 980 milhões, vamos supor que tínhamos prescindido do aumento de capital que fizemos agora à final de 22. Tínhamos a ESA com 500 milhões de capital próprio negativo. Ora, isto é sustentável? Não é sustentável. A empresa não tem capacidade de se financiar se não há a transformação da ajuda em capital próprio. Ninguém mais do que o Ministério das Finanças. E porquê é que nós fizemos essa revisão? Porquê é que fizemos essa revisão tão aturada antes de fazer o último aumento de capital? Fizemos uma revisão do Ministério das Finanças, porque o Ministério das Finanças não tem interesse em sobrecapitalizar a empresa. Não, todo o esforço que está a ser feito na TAP está a ser feito com o déficit e com a dívida pública. Nós restamos tudo em déficit. O ano passado restámos a totalidade dos 980 milhões, foi tudo a déficit, vai tudo a dívida. Nós não temos nada fora do orçamento. Portanto, é um esforço extraordinário, fizemos essa, mas em consciência, repare, depois no final é preciso tomar uma decisão em consciência, que é tomar uma decisão de diminuir o volume da ajuda, arriscando o futuro da empresa, arriscando a privatização. E, portanto, é essa decisão, e nós confrontámos aí entre o curto prazo, e sabem que nós temos uma dívida elevada, temos feito um esforço extraordinário de descida que tem sido largamente elogiado internacionalmente e temos as agências de rating a aumentar progressivamente o rating, mas somos um dos países mais endividados. Ultrapassamos agora a Espanha. Portanto, o Ministério das Finanças olhou para esta questão como e se a resposta que nós demos a nós próprios, não é? Com desgosto para o nosso curto prazo, mas a favor do médio prazo do país e das contas públicas, é de que nós não temos sustentação para reduzir a capitalização que estava prevista. Ora, se desde 2017 que o Governo já tinha o controle, no fundo, sobre a TAP, não havia a percepção dessa degradação. Foi só depois da pandemia? Repare, eu não estou a dizer que a situação se estivesse a degradar. Tenho uma perspectiva positiva da evolução da companhia até 2019. A economia está, a empresa está a melhorar, está a operar mais aviões, está a fazer mais destinos, está a fazer mais EBITDA. Mas isso não chega
para construir a solvabilidade da empresa. Quando os ventos estão contra, o impacto é brutal no negócio de capital intensivo. É essa a minha questão. Eu diria, deve concordar comigo, que era de facto o trabalho dos privados que permitiu exatamente isso que nos acabou de transmitir. Mas há aqui uma coisa fundamental, importante perceber, e por isso é que eu questionei sobre a questão dos 3,2 mil milhões, porque o que está em causa são os contribuintes que estão e que tiveram que contribuir para com esses 3,2 mil milhões. E eu queria perceber que o Estado, que o Governo, esgotou todas as possibilidades para que não tivesse que o fazer. Porque todos nós somos contribuintes, estamos dentro desta sala e percebemos o que é que estamos a falar. E, portanto, esta era a maior preocupação e por isso é que lhe perguntei isto desta forma. Mas a sua pergunta tem toda a pertinência. O que lhe queria dizer é que o Governo não tomou essa decisão sobre 3,2 bis em meados de 2020. O que há aqui é um quadro de evolução que tem a ver com a modalidade de apoio que foi seguida e que a modalidade de apoio faz todo o sentido para a época. Ou seja, a empresa não tem condições, nós não tínhamos condições a meados de 2020 de definir os 3,2 bis. Tal era o grau de incerteza. Daí que haja uma ajuda de emergência que tem 1,2 bis ao final de 6 meses. Portanto, a partir do momento em que tem a ajuda de emergência, tem que começar a trabalhar no plano de reestruturação. E depois, a Comissão Europeia vai aceitando a prorrogação desse prazo, na medida em que considera adequado, por o plano de reestruturação não estar ainda preparado. Mas, entretanto, a empresa, não é? E com, naturalmente, a orientação, a tutela do Estado português, vai adaptando esse plano àquilo que é a evolução da realidade. Como digo, o 22 sai melhor do que o esperado, mas o 20 e o 21, em meados de 20, saem bem piores, sobretudo o 2021, do que era esperado. E, portanto, os 3,2, o seu quadro global, não é? Vai se materializando ao longo do tempo até que se chega à decisão sobre o plano de reestruturação que ocorre em final de 2021, porque é um processo complexo e, entretanto, também em maio de 2021, julgo, houve novas entradas na empresa. Portanto, a empresa tem novas entradas no decurso de 21 até ao plano, portanto, a empresa não consegue aguentar até a aprovação do plano de reestruturação com o 1,2 bis. Está. Eu gostei de ouvir, como eu já disse aqui há pouco, tenho ouvido aqui muitos membros do Governo que têm dificuldade na relação com a verdade. E gostei de ouvir porquê. Isto é uma opção política. Uma opção política, e essa opção política veio a pandemia e foi o momento ideal para o poder fazer e poder nacionalizar a TAP. E, portanto, à custa dos contribuintes com os 3,2 mil milhões. E, portanto, gostei de ouvir com esta base, porque, de facto, diz aqui a verdade e eu gosto de ouvir a verdade dos nossos governantes. Um dos argumentos da anterior direção da TAP é que, pese embora resultados negativos, fatores fundamentais como o rácio dívida líquida de EBITDA, caixa e caixa, ex-fuel, haviam melhorado, abrindo boas perspectivas para o futuro. Foram tidas em consideração estas variáveis na elaboração do plano de estruturação e dos seus pressupostos, na sua opinião? Distraí-me agora aqui um pouco porque uma parte da questão tínhamos suscitado um ponto, se pudesse repetir... Paramos o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu repito desde o início para... Um dos argumentos da anterior direção da TAP é de que, pese embora os resultados negativos, fatores fundamentais como o rácio dívida líquida de EBITDA, CASC e o CASC ex-fuel, tinham melhorado, abrindo boas perspectivas para o futuro. Foram tidas em consideração estas variáveis na elaboração do plano de estruturação e dos seus pressupostos? Na sua opinião, foi isso que eu perguntei. Está-se a referir ao desempenho pré-pandemia. Repare, todo esse desempenho, quando o Estado português submete um processo que foi negociado com a Comissão Europeia para a ajuda de Estado, toda a caracterização da situação das empresas é feita numa base de solvabilidade. Ou
seja, aquilo que diz no momento pré-pandemia, a empresa tinha resultado negativo em 2019, mas é verdade que a empresa tinha uma trajetória positiva do ponto de vista do crescimento. O nosso contacto com a equipa executiva da TAP era um contacto positivo. Sempre procuraram responder a todas as solicitações. O ponto com que nós nos confrontamos é a fragilidade da base de capital. Não existe base de capital que aguente com aquele embate. Sobre a questão da opção política, portanto, eu só gostava de sublinhar aqui ao Sr. Deputado que a opção política tem um conjunto de vertentes. Nós temos uma ligação especial aos países de língua portuguesa e as conexões económicas representam cerca de 270 milhões de pessoas. A TAP empregava 10 mil pessoas. Nós estamos a falar de perdas de cerca de 1.300 milhões ano de compras a empresas que vendem à TAP. Estamos a falar em contribuições fiscais e contribuições da Segurança Social que andam na casa dos 328 milhões em 2019. Estamos a falar de pessoas que compraram os seus bilhetes à TAP e não tinham voado e que representavam sensivelmente 600 milhões. O que é fundamental nessa opção política é de que havia uma plena consciência do impacto brutal que seria deixar uma empresa como a TAP falir. Porque, como já lhe disse, o setor privado não era apenas os acionistas da época, e eu já o frisei, os acionistas da época enfrentavam uma situação dramática, estavam a perder a totalidade do seu investimento, mas não tinha investimento privado alternativo, não tinha financiamento privado alternativo, era a escuridão total. E, portanto, foi perante essa circunstância que nós nos deparámos. E o grupo de trabalho foi absolutamente claro na sua recomendação. Agora, todas estas matérias, naturalmente, pesaram num país que, como mostrou a pandemia, tem uma grande dependência do setor do turismo. Nós crescemos mais do que a Europa, estamos a crescer mais do que a Europa. Digamos que depois de se terem dissipado os efeitos do Covid, quando o Covid foi forte, 20 e 21, nós estivemos abaixo da média europeia. Do ponto de vista de crescimento, fomos mais impactados do que os outros países. Portanto, não reconhecer, ou seja, do nosso ponto de vista, com respeito, naturalmente, por outros pontos de vista, não reconhecer que numa economia com estas características a TAP tem um papel fundamental. Nós acreditamos que é um erro, não é? Até porque nestes momentos, repare que há momentos em que os Estados têm que decidir intervir. E são momentos em que a economia está a quebrar 8%. Se o Estado se tem retirado deste papel, não tinha solução. Podem-lhe agora vir dizer, ao Sr. Deputado, pode aparecer muitas pessoas a dizer que os bancos viriam, apareceriam, o setor privado apareceria. E as outras companhias aéreas poderiam ter interesse na TAP, estavam todas cheias dos seus próprios problemas. Não é verdade que existisse um mercado que permitisse que, com a base de capital existente, sem o Estado ajudar, a empresa pudesse sobreviver. E tenho exemplos do trabalho que desenvolvemos com a área financeira da TAP, que o acesso ao mercado de financiamento é progressivo, vai ser progressivo, porque todo o setor financeiro é extremamente avesso a este risco, não é? E, portanto, ou a empresa está muito bem fundeada com capitais próprios, ou os próprios financiadores ou não financiam ou põem preços absolutamente exorbitantes. Sr. Estado, aqui a questão é simples, e até porque a Comissão Europeia assim o deu a entender também. Poderia ter sido pela via do empréstimo, como as outras operadoras, porque isso significaria que não eram os portugueses que iam pagar. E, portanto, a questão é simples e portanto, não lhe vou falar mais sobre isto, porque acho que a questão é muito simples. Pergunto-lhe o seguinte:
como é que comenta o facto, nos dias de hoje, a TAP necessitar tanto de colaboradores, de pilotos, pessoal de cabine? O plano de reestruturação foi ou não foi longe demais? Uma das características de uma empresa competitiva é uma empresa que tem capacidade de adaptar a sua estrutura àquilo que é a procura. A empresa tem que ter a capacidade de se adaptar à procura. Sobre o ponto que me referiu anteriormente, aquilo que, de certa forma, temos aqui uma diferença de entendimento é o de que não existe modalidade de ajuda no quadro europeu que seja emprestar infinitamente a uma base de capital que praticamente não existe. E, portanto, esse quadro não oferece sustentabilidade para o futuro da empresa. Como já lhe disse, na comparação com as outras empresas europeias, porque esse é um aspecto importante que o Sr. Deputado refere e é importante que tenha trazido. Portanto, nós quando temos aqui, eu acho que tinha aqui peço desculpa, sobre a comparação, que é uma questão relevante. Portanto, capitais próprios a dividir por ativos. TAP SGPS, final de 2019, menos 13,1. TAP SA, capitais próprios a dividir por ativos numa empresa de capital intensivo, 2,6%. Mediana Tier 1, que é aquilo que é referido para aquilo que são as principais empresas do setor, 19,1%. E depois temos a mediana daquilo que são as low cost, 36,6%. Como é que uma empresa com esta base de capital, a Comissão Europeia, se a base de capital não é alterada, a Comissão Europeia não aprovava nada? Para a Comissão Europeia, esta empresa era uma empresa em dificuldades económicas. Como é que nós defendemos que uma empresa que tem cerca de 100 milhões de capitais próprios, tem dívidas atrasadas a fornecedores de cerca de 300 milhões, não tem provisionado uma dívida da sua empresa-mãe que não tem outra alternativa de financiamento na casa dos 800 milhões, como é que nós defendíamos que não era uma empresa em dificuldades económicas? Não, repare, o 2019, estes rácios que eu lhe dei é antes da pandemia. Está a ver?